Já? Boa tarde, já estamos no ar, né, nessa nossa primeira roda de chimarrão desse projeto. A ideia das rodas de chimarrão é nós podermos aproximar a universidade da comunidade e poder apresentar os diferentes temas que a gente tem trabalhado, não só na parte de ciências, artes, filosofia, enfim, pegar o conhecimento, né, que a gente produz na universidade e aproximar das pessoas, né, da vida, do dia a dia das pessoas. E nesse primeiro encontro de roda de chimarrão, a gente trouxe um tema interessante, né, que é o efeito das tintas de anti-incrustantes que são utilizadas em barcos ou em outras estruturas submersas, e o efeito disso sobre organismos vivos, um efeito chamado de impossex. Tá? Então, na verdade, é uma conversa, é um bate-bola. Nós vamos conversar com a minha mãe, na verdade, né, tem que apresentar a minha mãe, Dona Maria Lúcia, que vai falar da experiência dela quando ela era consumidora, né, de caracóis ou de caramujos ali no Ceará. Fique à vontade. Boa tarde, mais uma vez, para todos. Obrigada pelo convite. Espero não decepcioná-los. Na verdade, na década de 60, eu morava no interior do Ceará. Era uma parte do litoral, mas nós morávamos afastados da praia e do sítio, onde havia os córregos, né? E aqueles córregos era água corrente e havia muito caramujo. Aquele caramujo graúdo, bem grande, que lá na região era chamado de aruá, né? Então, aquelas pessoas que moravam naquela região ali, todo mundo descia para os córregos para pegar os aruás, porque era um alimento, né, precioso. Tinha à vontade, você podia consumir. Então, assim, a gente pegava com tarrafa, pequenas tarrafas, que dava o nome de jereré. Vocês já ouviram essa expressão? É uma tarrafa pequena, com um arco de madeira, né, de cipó, onde você apoia e passa debaixo daquelas plantas que ficam dentro do córrego. E aí vem cheio de aruá. Isso é como se pega, né? Depois a gente leva para casa, põe na panela, escalda, e aquelas pessoas da região consumia bem aí, tirava da panela e já ficava todo mundo ao redor daquela iguaria, vamos dizer assim, e com um espinho né, um espinho grande, ia tirando do casco e consumindo, entendeu? Não lembro se tinha pelo menos um limãozinho, não. Não lembro dessa parte. Eu sei que era consumido dessa maneira. Mas a minha mãe, ela veio de uma outra região. Minha mãe era filha do fazendeiro, do sertão mesmo do Ceará, e a família dela também vinha de uma outra região, que não era o Ceará, e ela não era cheia de critérios. Então, na nossa casa, não se comia dessa maneira. Os caramujos eram pegos, levava para a panela, depois se tirava tudo com espinho, botava em uma vasilha, e toda aquela parte mole que tem no caramujo, ela atribuía a vísceras, sujeira, entendeu? Então, aquilo lá passava por um processo que dava muito mais trabalho do que apanhá-los lá no riacho, entendeu? Ela eliminava aquilo tudo, porque hoje se come um caranguejo e acha gostoso, e quem não gosta de caranguejo diz que aquelas coisinhas escuras são vísceras, são, né, fezes, mas quem gosta não vai pensar nisso. Então, as pessoas comiam dessa maneira aí, mas ela tirava toda aquela parte mole, estava tudo fora, e passava por um processo de higienização, que eu lembro bem que dava bem trabalho, mas isso aí era uma tarefa que cabia a ela. Só ela sabia fazer aquilo. Escaldava muito, mais de uma vez. Então, terminado esse processo, aquilo lá ficava só o âmago. É como se fosse assim, um marfim ou uma cartilagem, né? Bem amarelinho. E aí ela cortava aquilo lá e fazia uma deliciosa moqueca no leite do coco, com cheiro verde. E aí você se deliciava, é uma coisa que eu sinto saudade até hoje,
eu comeria se eu chegasse em qualquer lugar e achasse daquela maneira, eu comeria. Da maneira habitual do lugar, não. Mas, para minha surpresa, anos depois, já morando em Fortaleza, que aos 14 anos eu fui morar em Fortaleza com a família toda, e de lá para cá, não sei exatamente em que período, através de conversa e tal, e enfim, eu tomei conhecimento que alguns países da Europa, eles consumem do jeito que aquele pessoal lá consumiu, tirando do casco, né? Com um palito de dente e consumindo. Então, aquilo que lá no interior minha mãe achava um absurdo, a minha mãe achava um absurdo. Ela, né? Poxa, come dessa maneira aí, cheio de vísceras, de sujeira que vem do riacho e tal. E eu tive conhecimento, pelo menos em Portugal, eu não sei se é Espanha, se é na França, alguns países da Europa comem dessa maneira. Vale salientar também que eu não sei se é o mesmo caramujo, né? Mas a história de conhecimento que eu tenho do caramujo é essa daí. E, Vamos e ouvir um pouco o que o Nestor tem para dizer sobre a história, né? De como é que é esse produto. Dessa exposição aí a respeito. Só para... Bom, boa tarde para todo mundo, né? Quem estiver participando. E Dona Maria Lúcia está certa. Só que o caramujo, o caracol, aqui no Brasil, por exemplo, chama de caracol ao que é terrestre e caramujo ao que é de mar. Mais ou menos assim. Mas o pessoal come isso desde a época da pré-história. O caramujo tem notas, informações e trabalhos que mostram que o caramujo se come desde a era glacial. Estamos falando de 11.500 milhões de anos, sei lá. E o caramujo, basicamente, digamos, 100 gramas de caramujo que a senhora comia, tem mais ou menos 90 calorias, tem quase nada de gordura, 1,5 grama, praticamente zero colesterol, 50 miligramas cada 100 gramas, e 16 gramas de proteínas. Mas você tem notícia de que o caramujo se come desde aquela época. Serviu como alimento para os soldados romanos, tá? Era para as famílias mais pobres, porque era um bichinho que se encontrava e se comia do jeito que a senhora fala, porque sempre se comia cozido. Não se tem notícia de que esse caramujo, seja caracol, seja qual for, não vou dar nomes técnicos porque estou interessado, sempre se comia cozido, tá? E a partir, digamos, surge o hábito na Europa, na França principalmente, porque numa determinada ocasião vai o Tsar Alexandre I para comer na França, convidado pelo rei da França na época, e teve um problema com a carne que ia ser servida, e o chefe da cozinha naquela época era o glorioso Antoine Camener, que é o primeiro mestre de cozinha que começou a escrever livros com as receitas dele. E ele fez a receita mais famosa do mundo, e a mais cara do mundo, que é o caramujo com manteiga, alho e salsinha. Coisa mais simples do mundo, e garanto para vocês que é a coisa mais deliciosa que vocês podem comer. Depois a gente continua falando dos tipos que a gente cozinha. Tá? Vai você, Mércia. Então, vamos ouvir um pouquinho o que a Mércia tem para contar para a gente. Vamos lá. Você vai colocar a minha apresentação, né? Enquanto isso, eu cumprimento, né, os colegas aqui presentes, a Dona Maria Lúcia, prazer, né, ter Dona Maria Lúcia aqui com a gente,
E é um prazerzão participar desse evento, né? Porque a gente faz ciência, mas a ciência que a gente faz geralmente fica muito lá dentro do laboratório, dentro dos congressos, né? Nas publicações. Então, é muito legal ter a oportunidade de participar de um projeto que pretende exatamente divulgar o que a gente faz, né? Tornar esse conhecimento acessível. Né? Então, isso é muito importante, e já parabenizo o Ozelito e os envolvidos na organização. Bom, eu já começo com esse primeiro slide com título, que normalmente é o que a gente usaria numa apresentação academicista, né? Num congresso, numa aula lá na universidade, né? Contaminação por tributil estanho em áreas portuárias. E aí vem o Ozelito e bota um título altamente instigante, né, e que com certeza despertou muito mais interesse do que o título, né, que a gente geralmente colocaria, que é tintas de barcos podem causar crescimento de pênis em fêmea. Eu achei fantástico, eu achei que a gente deve estar com um público grande, Ozelito, acho que em função do seu título, viu, desconfio, viu? Então, pode passar o próximo slide. Então, qual é o problema, né, para a gente depois relacionar com o que Dona Maria Lúcia e o Néstor falaram? O problema é que qualquer estrutura que fique submersa, ele vai ser colonizado por uma série de organismos invertebrados, e isso atrapalha grandemente. Essa imagem mesmo é uma imagem de um navio que está docado para passar por um processo de manutenção, e está aí todo revestido por diversos organismos. E isso, para a navegação, para a indústria da navegação, é um prejuízo enorme, e ele tem que ser evitado. Passa o próximo, por favor. Isso, ele tem que ser evitado, e antes disso, eu apresento essa foto, que eu acho essa imagem icônica, é de um acervo aqui da Codesa, né, do Espírito Santo, e mostra como que esses organismos eram removidos algumas décadas atrás, né, num trabalho absolutamente horrível, né, irregular, né, em condições realmente terríveis. Mas como fazer isso era muito complicado, passou-se a usar, então, substâncias, revestir o casco das embarcações com algumas substâncias que impedissem essa colonização por organismo, que são as substâncias anti-incrustantes. E aí, essa história vem desde a década, né, antes até da década de 60, e a gente vai direto para o tributil estanho, que é o objetivo mais ligado à nossa apresentação aqui hoje, né? Que é uma substância anti-incrustante que vai impedir, então, essa formação dessa capa, dessa camada de organismos aí nas estruturas submersas. Pode passar o próximo, Zelito. Então, a solução era essa. Só que essa solução, ela causa o que nós chamamos de uma poluição silenciosa, porque você não vê essa poluição, é diferente de um derramamento de óleo, de um esgoto, que é visível, né, quando você chega ao local. Esses ambientes dessa imagem, que eu acho super bonitos, eles podem estar, e estavam realmente, contaminados com essa substância que é usada para evitar a bioincrustação. O próximo. E aí, a gente, dentro da academia, passa a estudar, então, esses eventos, né? O que está acontecendo com os organismos, o que está acontecendo com as comunidades, com as populações de organismos, na presença dessas substâncias anti-incrustantes, representada para nós principalmente por uma, que é o tributil estanho, que foi objeto de trabalho nosso aqui, da Tereza, do Lucas, que estão aqui. Tá? Então, a gente, para entender o que está acontecendo com os organismos que estão em contato com essa substância, a melhor coisa que a gente faz é ir lá conversar com os bichos. E como é que a gente faz isso? O próximo, Zelito. A gente vai até o ambiente e vai perguntar, vai consultar os bichos, e eles apresentam para nós uma série de vantagens, né? Eles são sésseis, eles ficam lá expostos a essas várias substâncias, eles bioacumulam, bioconcentram, então eles nos dão muitas informações durante essa conversa com eles. O próximo. E aí a gente chega, então, no INPOSEC, né? O que é o INPOSEC? É um processo de masculinização de fêmeas de gastrópodes, né? Dos caracóis, dos caramujos,
na qual vai acontecer o desenvolvimento de um pênis e um vaso deferente, que são estruturas eminentemente masculinas e que vão surgir no corpo das fêmeas de diversas espécies de gastrópodes. E quem é que causa isso? O tributil estanho, que eu vou chamar de TBT daqui para frente, presente em tintas anti-incrustantes. Ou seja, o Ozelito está certo quando ele propôs o título para a nossa conversa aqui, que tintas de barcos podem causar crescimento de pênis em fêmeas. Próximo, Ozelito. E aí, como que a gente vai fazer para conversar com os bichos? A gente tem que ir lá onde eles estão e onde está a origem do nosso problema, geralmente áreas portuárias. O próximo. E a gente vai, então, coletar esses organismos. Essa mão aqui provavelmente é da Tereza, quando a gente foi lá no Maranhão, fizemos um trabalho em conjunto. Esses são os animais que a gente trabalha, o próximo. A gente leva esses animais para o laboratório, mantém eles em aquários, com água do mar, próximo. Anestesia, que a gente vai, né, proceder à dissecção deles, então, para isso, a gente anestesia numa solução anestésica adequada, próximo. E vamos quebrar a concha, vamos desconchar esses animais para a gente poder analisar a parte mole deles. Então, a gente usa um torno de mesa, onde a gente vai cuidadosamente quebrando a concha para expor todas as partes mole do animal. E o próximo... E aí a gente vai ter, então, o animal sem a concha, onde a gente vai poder reconhecer as características dele. Aí o Ozelito está apontando uma fêmea normal. Essa fêmea, ela tem um trato reprodutivo, né? Os gastrópodes, eles têm um trato reprodutivo completo. Ao lado, um macho. Aqui, essa setinha já está apontando para o pênis do macho, então esses animais, eles copulam. Esse pênis, ele precisa ser introduzido na estrutura feminina, no orifício genital feminino, para que haja transferência dos espermatozoides e essa fêmea seja, então, fecundada. E embaixo a gente já tem a imagem da fêmea que desenvolveu caracteres sexuais masculinos. O vaso deferente, que o Zelito está apontando aí na setinha, e um pênisinho ali do lado, aquela verruguinha ali, que é um pênisinho. Essa é a imagem de uma das espécies que a gente trabalhou muito tempo aqui no Espírito Santo. O próximo. Aqui outra espécie, que é a Strammonita brasiliensis, a mesma coisa, a gente tem a fêmea normal, a fêmea saudável, não afetada, né, pelo contaminante, a presença do macho aqui do lado, também evidenciando o pênis, e na imagem abaixo, uma fêmea masculinizada, uma fêmea onde já temos um pênis e um vaso deferente desenvolvido nelas. A próxima. Aqui também outra espécie, repetindo, fêmea normal, novamente o macho, e a fêmea empossexada com aquela verruguinha que é o pênis. E a próxima imagem, uma outra espécie que é o Monoplex paternópio, que a gente também trabalha. Esse animal é belíssimo, tem uma pigmentação lindíssima, ele tem um pênis belíssimo, um pênis enorme também. E aqui embaixo uma fêmea empossexada, também com seu pênis já presente ali. Tá? Bom, volta à imagem anterior, só um pouquinho, Ozelito. Então, qual é o problema dessa substância no ambiente? Essa substância vai realmente masculinizar as fêmeas. Essas fêmeas, elas vão, em um determinado momento, à medida que esse processo de masculinização ele vai avançando, ela não vai mais conseguir se reproduzir. E se ela não se reproduz, a gente não vai ter populações novas naqueles ambientes contaminados. Pode passar a próxima agora. E aí, esse que é o problema. Aqui a gente mostra uma imagem, a próxima imagem também, por favor, Zelito. Aqui a gente tem um ambiente extremamente rico, muito biodiverso, com presença de vários grupos de organismos, e na parte inferior da imagem, a gente tem vários exemplares de Strammonita, que dá aí para ver nessa faixa que está dentro d'água, exatamente onde a seta está apontando.
Então, se a gente tem uma população comprometida, onde as fêmeas estão masculinizadas, não conseguem mais se reproduzir, a gente não vai ter mais uma imagem bonita como essa daí, a próxima imagem também. Aqui também, 3 exemplares juntinhos ali de estramonitas, lindos, num ambiente também extremamente rico, extremamente biodiverso, e que o tributil estanho ou o TBT, presente em ambientes, em áreas portuárias, compromete a permanência dessas populações. Então, pode levar, inclusive, à extinção dessas populações e com consequências ambientais extremamente graves, extremamente preocupantes. E, claro, a gente que gosta de comer moluscos, né, Néstor? A gente vai ter um prejuízo também, porque a gente não vai poder comer esses animaizinhos deliciosos. Então, de forma bastante rápida, era isso que eu queria trazer para vocês aqui. E a gente segue agora, passo de volta a palavra para o Joselito. Então, acho que já levanta uma série de preocupações, né, de questões, porque, claro, o problema não é para quem vai consumir, né, não é problema nenhum eu comer uma fêmea com pênis, mas é o que tu diz, ela já é o indício de aquela água em que eu banho está contaminada com aquela substância, e esse organismo que é pequeno, que rapidamente dá uma resposta, a gente vê acontecer esse aparecimento do pênis e do vaso deferente. E a pergunta sempre é, e o que acontece com a gente, que já é um organismo grande, que já está montado? O que acontece com o meu bebê, que de repente eu levo à praia, né, que toma banho naquela mesma água? Ou com as minhas crianças e adolescentes que estão ainda na fase de desenvolvimento, que estão consumindo um produto como esse, que pode estar contaminado? Acho que fica aí um monte de perguntas. Vou passar para a Tereza, né, e a gente vai seguindo a nossa conversa. Não me ouvem porque eu tirei o meu microfone. Boa tarde, está todo mundo me ouvindo? É um enorme prazer estar participando dessa roda de chimarrão com os nossos colegas de várias partes do Brasil, né? Do Sul, lá o nosso amigo Joselito, e do Sudeste, a professora Mércia, que é um grande prazer revê-la, a dona Lúcia, Maria Lúcia, aqui em São Luís do Maranhão, o Néstor, que é de Buenos Aires também, que traz experiência lá de Buenos Aires, embora esteja em São Luís, mas é oriundo de Buenos Aires, e do Lucas também, que é nosso colaborador direto, que já foi aqui da UFMA, hoje está em Campinas, e fazendo doutorado. Então, assim, é um enorme prazer estar com todos vocês e a gente poder mostrar para as pessoas que nos ouvem um pouco sobre o que a gente conhece, o que a gente estuda sobre esses organismos, né? E também sobre a contaminação no meio ambiente. Joselito, você está projetando para mim, né? Então, começa, por favor, lá por aquela imagem sobre os ambientes portuários, por favor. Joselito? Eu também posso... Eu vou compartilhar minha tela, então, tá? Não sei se eu consigo. Joselito? Ah, tá, pronto. Então, já está na parte de transporte marítimo. De fato, a gente tem aqui no Brasil uma imensa costa, né? E que nos dá aí uma diversidade enorme, mais de 8.500 quilômetros de costa brasileira, e nessa costa brasileira ela tem tanta diversidade que, inclusive, hoje em dia é chamada Amazônia Azul, né? Então, nós estamos num país que, além de ter a Amazônia, que nós já conhecemos, tem uma Amazônia ainda por conhecer, que é da costa litorânea, né? Nesses ambientes de mar, ambientes costeiros, e que nessas regiões a gente assim tem uma enorme variedade de usos, né?
e principalmente pela proximidade, pela facilidade de transporte de cargas, nossos ambientes costeiros são muito usados para o transporte marítimo, né? Então, para vocês terem ideia, no ano que foi assim, um ano difícil, do ano de 2020, ainda assim nós tivemos um aumento aí no transporte portuário, mais de 1,15 bilhão de toneladas, que foi um valor maior do que o que a gente observou em anos anteriores. E nós aqui do Nordeste, mais especificamente de São Luís do Maranhão, estamos numa área portuária de muito interesse estratégico pela proximidade com os mercados europeu, né, e norte-americano. Então, nós temos aí mercados e até em outras partes do mundo, o transporte por essas áreas portuárias é facilitado pela posição geográfica, né, e pela possibilidade de movimentação de cargas internacionais, né? Então, não sei se vocês conseguem ver nesse gráfico abaixo, né, o nosso porto, chamado Porto do Itaqui, ele, em termos de movimentação de carga, ele ocupa, né, a 5ª posição em termos de movimentação de carga, basicamente sólidos e líquidos, que são transportados por essa região. Não é à toa que toda a região do Porto do Itaqui, né, chamado hoje em dia, na verdade é um complexo portuário que envolve portos privativos da Vale, com transporte do minério de ferro, da Alumar, com transporte de alumínio, né, e também o porto que é público, que é da EMAP, né, o porto que faz essa movimentação de diversos tipos de cargas para várias partes, recebendo, né, de várias partes do mundo e distribuindo também para várias partes do mundo. Então, daí a importância dessa região. Tudo bem, isso é ótimo, tudo bem, é maravilhoso, mas tem um aspecto que preocupa, não só o aspecto de transformação dessas regiões costeiras, e isso, claro, causa um impacto enorme, mas por conta de todas essas estruturas portuárias, e principalmente dos navios, esses navios trazem com eles, né, substâncias que podem estar recobrindo essas superfícies, esses cascos de navio, que são substâncias tóxicas. Então, daí a necessidade... Roseli, você pode passar, por favor? É tu que passas. Sou eu, então? Isso. Como é que eu estou passando? Não estou. Como que eu passo? Vai para... Ah, tá, pronto. Agora, aí. Isso. Tá. Certo. Imagina que eu estou mais ou menos experiente, mas são as novidades do nosso mundo digital, né? Então, a poluição marinha, ela impacta principalmente esses ambientes costeiros, ambientes como são os nossos de manguezais. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, que o número 4 são ambientes de mangues, que são, na nossa região, o que é mais encontrado. Nós estamos em regiões estuarinas, mas regiões de mangue, que tem uma produtividade primária extremamente elevada, e esses ambientes vão ser impactados, esses mangues vão ser impactados não só pela mudança estrutural dos ambientes, mas também pela chegada, pelo aporte dessas substâncias que vêm nesses cascos recobertos dessas embarcações e também nessas superfícies dessas plataformas portuárias, né, dessas estruturas portuárias. Então, a bioincrustação tem um aspecto que, de certa forma, é prejudicial para o próprio ambiente, que é o fato de que tem um aspecto econômico, porque esses navios precisam realmente ter uma certa mobilidade, a mobilidade fica comprometida à medida que tem incrustação nesses cascos de navios, então daí a necessidade de uso de anti-incrustantes. Então tem um aspecto que justifica a necessidade desses anti-incrustantes. Tem um aspecto também econômico, ambiental, que é o fato de que essas substâncias, uma vez presentes essas incrustações presentes nesses cascos, elas também vão fazer com que esses navios gastem
consumam mais combustível, gerando mais substâncias tóxicas para o ambiente, né, eliminando os mais gases estufas, né, de efeito estufa também. Então, é importante ecologicamente e ambientalmente que esses cascos sejam protegidos. Essa é a vantagem, digamos assim, mas nós temos a desvantagem, que é o caso, então, aí aqui só o que eu já tinha falado, né, a incrustação, a bioincrustação aumenta o número de docagens, aumenta a corrosão, também o aspecto de que acaba introduzindo espécies exóticas, né, que são invasoras, no momento que esses navios chegam com essa incrustação, então daí a necessidade do uso de tintas anti-incrustantes, tá? Mas tem aspectos que a gente vai ver, a Ambessia já nos mostrou para uma das gerações de tintas anti-incrustantes, mas todas elas, de certa forma, são tóxicas. Então, no primeiro momento da civilização, houve o uso de tintas anti-incrustantes de primeira geração, à base de metais, principalmente, cobre, chumbo, arsênio, né, óxidos dessas substâncias, que tinham a desvantagem de serem muito solúveis, né? Então, isso acabava não dando a devida eficiência e a devida cobertura desses cascos durante um tempo mais prolongado. Então, isso passou a ser substituído pelas tintas de segunda geração, que foi o que a professora Mércia aí mostrou, nossa amiga Mércia. Essas tintas, elas, na verdade, tinham uma eficiência muito maior, então, foi o boom, né? Foi assim, bastante divulgado e bastante utilizado pela eficiência desses tipos de tintas, né? À base de organostânicos. Mas o que acontece? Essa substância, como vocês podem ver, elas têm o metal, estanho, mas tem também estruturas moleculares que dão a essas moléculas uma estabilidade, uma persistência no ambiente, que faz com que essas substâncias acabem sendo bioacumuladas nesses organismos. Então, são substâncias sintéticas, são substâncias que na natureza a gente não encontra naturalmente, e a partir do momento em que elas estão na natureza, os organismos, quando veem essas moléculas, elas não conseguem, os organismos não conseguem degradar ou transformar com a rapidez suficiente para poder não ser um problema para elas, né? Para esses organismos. E acaba ficando bioacumulado no organismo, né? Então, até pelas propriedades fisicoquímicas, tudo isso já favorece uma bioacumulação, e o efeito disso, como a Mércia nos mostrou, é o impossex, né? Então, o aparecimento do órgão reprodutivo masculino nas fêmeas, né? E se mostrou, a ciência percebeu que isso estava diretamente relacionado com a concentração dos organostânicos nos ambientes, né? E isso acabou afetando esses organismos, né? E daí a necessidade de substituição. Então, ao longo do tempo, as tintas à base dos organostânicos foram sendo substituídas, né? Em 2018 passaram a ser completamente banidas, né? Mas, regra geral, esse banimento acaba sendo para embarcações de médio a grande porte, então a gente não sabe, nem tem muitas informações a respeito de pequenas embarcações, né? Então, se elas continuam utilizando essas tintas à base de organostânicos. E, por conta da impossibilidade de uso, a indústria naval começou a desenvolver novos produtos, novas tintas com outros biocidas anti-incrustantes, que a gente chama anti-incrustantes de terceira geração. E aí vocês veem uma quantidade bem grande de compostos, né? Compostos até com moléculas, de novo, com metais e a parte orgânica da molécula, né? Então, cobre-piritiona, zinco-piritiona, o diuron, ergarol, ou seja, uma variedade de compostos para substituir os dois que eram mais tóxicos, o tributil e o trifenil estanho, né? E essas tintas, na verdade, assim,
Algumas delas, como o clorotalonil, por exemplo, essas substâncias, elas, na verdade, elas mudaram, digamos assim, a utilização. Algumas delas já eram herbicidas, como é o caso do diuron, né? Outras fungicidas, como o caso do irgarol, outras eram usadas também como fungicidas, no caso do clorotalonil, mas a gente começa a perceber que são moléculas muito mais complexas, como é o caso aqui do clorotalonil, que acaba se mostrando extremamente tóxico, né? Então, a gente vê pela estrutura molecular dela que ela é uma molécula muito mais estável, de difícil degradação e transformação no ambiente, né? Então, aí a gente acabou tendo nessa geração de tintas uma quantidade muito maior de compostos, né, com uma toxicidade que a gente ainda desconhece mais profundamente e que precisam ser estudadas, tá? Então, eu só vou passar aqui rapidamente o que a Mércia já nos mostrou, né, da Strammonita brasiliensis, que foi uma das espécies que a gente, na verdade, essa espécie a gente encontra em todo o litoral, então, daí a vantagem de utilizá-la como comparativo para ver em que região está mais impactada do que outra, né, em termos de aparecimento do Imposex, e aí várias imagens também que a Mércia já nos mostrou, e aí a gente fez, né, até estimulados pelo estudo que a Mércia fazia, a gente começou em dezembro de 2012, não sei se vocês conseguem observar bem, mas isso aí são diferentes pontos da região, né, da ilha de São Luís do Maranhão, regiões portuárias de pequeno, médio e grande porte. Então, pequeno, por exemplo, né, essas que são, na verdade, portos quase que artesanais, né, com embarcações mais de pequeno porte, para transporte de pessoas ou uma pequena pesca, outras para transporte mesmo de carros até, como a região do Ferry, né, então a gente também fez, e a região do porto, que a gente também pretendia estudar, mas que, de fato, nem foram encontrados esses organismos lá na região. Tá? Então, o estudo começou em dezembro de 2012, a gente fazia coletas em diferentes regiões, em diferentes estações, né? Que, na verdade, aqui no norte, nordeste, aqui a gente está quase no limite entre norte e nordeste, a gente, na verdade, só tem verão com chuva e sem chuva, né? Então, as nossas estações são chuvosa, né, verão chuvoso e verão sem chuva. Tá? Então, a gente fez essa comparação. E aí, o que a gente observou? A gente observou que alguns parâmetros indicavam realmente o Imposex, né? Eu vou passar aqui rapidamente, né, mostrando apenas, por exemplo, que a relação entre as espécies, macho e fêmea, se tivesse regularizado, deveria dar em torno de 1. E a gente observa em várias regiões, né, valores superiores a 1, mostrando claramente um desequilíbrio do número de machos e fêmeas. E também observamos o fenômeno do Imposex em vários pontos que a gente coletou ao longo da ilha de São Luís, indicando que nós temos, então, efeito, impacto sobre esses organismos, né? Em alguns organismos, isso pode ser, inclusive, um efeito, né? A gente não conseguiu nem observar o organismo, tá? Então, isso também é digno de nota. E, então, essa contaminação ambiental, além desses estudos que foram feitos de Imposex, a gente começou a fazer investigação de anti-incrustantes de terceira geração, basicamente diuron, irgarol e alguns produtos de degradação do diuron, que é o DCPMU, de clorofenilmetilureia, e o dimetilsulfonamida, que é de clorofluanide, né? E aí fizemos estudos em sedimentos, em águas, né, para ver como estava o efeito, né, e se havia concentrações significantes, né, ou evidenciáveis da presença
desses anti-incrustantes de terceira geração. E aí, o Lucas, que pode nos falar aí mais sobre 2 publicações dele, né, de trabalhos dele, nós observamos realmente esses estudos evidenciar a presença de irgarol, de uron e do produto de degradação da diclofluanida em sedimentos e águas intersticiais. Então, o Lucas pode nos falar aí um pouquinho. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Joselito, Tereza, Mércia, Dona Maria Lúcia, Ernesto. E é bastante interessante esse tema, porque, como a Tereza falou antes, a gente começou a fazer esses monitoramentos lá em 2012, com o InfoSex, e a gente verificou que, conforme os resultados que ela mostrou, realmente, em basicamente todos os pontos de coleta, a gente tinha altos níveis de InfoSex. E isso durante todo o trabalho, todos os anos de trabalho, que duraram 5 anos essas coletas. Então, a gente tem dados em relação a InfoSex de 5 anos em regiões diferentes, né? Então, embora o Porto do Itaqui e as adjacências do Porto sejam áreas onde nós esperemos que tenha concentrações maiores, tanto de indivíduos com InfoSex, quanto de concentrações de outras substâncias, porém, em regiões de pequenas embarcações, a gente também verificou que era importante a quantidade de InfoSex ali. E nesse trabalho que está sendo mostrado no slide, a gente viu que esses pequenos portos, eles são fontes bastante importantes também dessas substâncias de terceira geração. Nosso estudo, o foco foi o irgarol e o diuron. E sim, sempre a gente encontrou, tanto em sedimento, nesse trabalho aqui a gente viu em água intersticial. Então, em sedimento e água intersticial, a gente encontrou concentrações elevadas dessas substâncias, tanto o irgarol quanto o diuron. E isso gerou essa primeira publicação, que ela é uma publicação que vem alguns anos depois da primeira publicação sobre irgarol e diuron, onde a gente viu que a Ilha de São Luís ela era um hotspot de contaminação, porque os níveis eram muito elevados. As concentrações que a gente encontrou nesse trabalho do irgarol e diuron foram bem menores, porém ainda concentrações elevadas do ponto de vista ecotoxicológico. Você pode mudar, Tereza, por favor? Bom, e esses dados são de uma outra publicação, dessa vez, publicação em relação a irgarol e diuron em água marinha. Essa publicação compilou dados de 2015 a 2018, nas 2 estações que a gente tem lá em São Luís, que é o verão chuvoso e o verão seco. E a gente encontrou concentrações de irgarol e diuron em todos esses pontos de coleta e durante todo o estudo. Aí, com essas concentrações, a gente resolveu fazer uma avaliação de risco, verificar se essas concentrações elas realmente conseguiam impactar aquela comunidade. Então, um pouco antes, a Samantha Martins, ela tinha publicado as concentrações onde não há efeito observado de irgarol e diuron, que são concentrações bem baixas, bem maiores que as que a gente encontrou lá em São Luís, bem menores que a gente encontrou lá em São Luís. Então, isso indicou que o risco que essas substâncias tinham naquele ambiente, naquela água, elas eram riscos ambientais que eram considerados altos na escala que a gente utilizou. Então, além do risco do TBT, que foi evidenciado pelo InfoSex, durante todos esses anos de estudo, a gente também conseguiu evidenciar que essas substâncias de terceira geração, essas herbicidas de reforço anti-incrustante, que é o irgarol e o diuron, elas também tinham impacto direto naquela comunidade, considerando essa avaliação de risco proposta aqui pela gente. Então, são diversas fontes de contaminação com diversas substâncias diferentes que podem ter um impacto. Às vezes a gente olha as concentrações e pensa que
por serem muito baixas, do ponto de vista matemático, são valores bastante baixos, porém, no ponto de vista ecotoxicológico, elas são bastante importantes. Então, aqui, esse estudo foi um estudo bem legal, que a gente conseguiu mostrar realmente que existe esse risco para aquela comunidade naquela região. E isso foi uma segunda publicação que a gente conseguiu publicar no passado. E também tem uma coisa interessante aqui, que a região onde foi feita essas coletas é uma região onde a gente tem bastante influência de maré, bastante influência de diluição, porque a maré lá em São Luís, ela tem uma variação bastante importante. E isso pode levar à diluição dessas substâncias no meio ambiente, à dispersão e tudo mais. Mesmo assim, a gente encontrava concentrações, essas concentrações que vocês podem ver aqui. Então, a gente pode imaginar que o input dessa substância, a introdução dessas substâncias pode ser ainda maior do que aquela que a gente conseguiu detectar. Então, o risco também pode ser maior do que aquele que a gente previu. Então, isso é bastante importante para se levar em consideração também. E é isso. Acho que esses são os resultados que eu tinha para mostrar. Certo. Beleza. O microfone está desligado. Só foto aí trabalho, que é, na verdade, o trabalho que a gente fez em rede, né? A gente compõe ou faz parte de uma rede de anti-incrustantes que envolve aí pesquisadores de várias partes do Brasil. Zelito? E aí eu acho que a gente, com tanta informação, né? Aí a gente vai voltar para o Nestor, assim, e aí, a gente come ou não come caramujo? E se for comer, como é que a gente come esses caramujos, Nestor? Bom, essa parte é interessante. A gente sabe, né, por levantamentos, que tem mais de 6.000 espécies de caracóis, lesmas e caramujos. De todos esses 6.000, 12 espécies do gênero Helix são comestíveis. Mas, em todos os casos, você tem dois tipos que nós falamos. O que é terrestre e o que é de mar ou águas. Geralmente, a gente consome os terrestres. E, hoje em dia, eles são criados em cativério. Tem uma característica muito interessante, que eles são hermafroditas, porém precisam dos dois para acasalar. É digamos, um coito que demora de 10 a 12 horas. Depois tem a reprodução. Né? Depois tem a reprodução e o manejo. Os adultos têm que ser retirados, deixar os caramujinhos, os caracóizinhos se alimentar. Eles comem só verduras, flores, plantas, geralmente. E por isso que também é uma iguaria que é relativamente cara. Os que a nossa querida Maria Lúcia comia, antigamente, que dava para fazer, e eu também tenho uma história disso, que minha avó ia para Mar del Plata, que é uma cidade a 400 quilômetros de Buenos Aires, trazia uma sacola de 50 quilos de caracóis, deixava em cura, comendo só farinha de milho durante 2 ou 3 dias. Os caramujos, os caracóis que a gente come hoje, eles ficam 24 horas em jejum e depois são processados. Ou seja, cozinha, lava bem com água, 2 ou 3 águas frias. Depois eles são aferventados, tira a água que foram fervidos. Aí depois vai colocar, tira essa espuma, lava, tá? E depois vão ser fervidos novamente e ou utiliza para preparar já cozidos. Eles são tirados da concha
ou do caracol, como se chama, coloca seus temperos, vá de novo e vá para o forno. Ou são preparados com certos tipos de molho, graças ao ilustre Antoine Carême, que é o papa da culinária, certo? E são preparados de N formas. Eu diria para vocês que, depois de todos esses trabalhos e demais, se encontrar um caramujo do mar, eu vou trazer, vou preparar, e talvez eu vou mandar para analisar. O que sobrou dele? Porque muitas vezes você pega o de mar você cura em água limpa com sal. São 24 horas ou 48 que ele passa. Então, ele elimina do organismo um monte de coisas. Porém, eu não sei o que vai acontecer. Qual que é o efeito disso no ser humano? Não sei. Porque de todas as vezes que eu tenho preparado tanto o caracol quanto o caramujo, nenhum dos comensais morreu até o dia de hoje. Ernesto, na verdade, aquele cuidado que a minha avó tinha quando ela preparava lá para minha mãe comer, que cozinhava várias vezes. Cozinhar várias vezes também é um pouco de exagero. Mas a limpeza, não. O que ela fazia? Trocava várias águas, ou seja, fazia a desintoxicação daquele bicho. Mas naquela época, ela está falando nos idos de 1970, por aí, a poluição das águas era totalmente diferente. Tá? O importante é saber qual a procedência, se ele é de criadouro. Se é de criadouro, hoje em dia tem toda a regulamentação sanitária para poder produzir. Tá? Então, as formas mais comuns de comer, a famosa alho, manteiga e salsinha, que é uma delícia. O gosto dele, toda pessoa que come se apaixona por isso. O gosto típico dele é do camarão. Tem um gosto muito semelhante ao camarão. Então, as pessoas que comem, né, com bastante alho e manteiga. Bom, tem outras receitas, eu tenho aqui umas 10 mais ou menos, que são feitos com os espanhóis, com o famoso sofrito, que é alho, cebola e tomate. E depois daquelas limpezas e aquelas 2 fervuras, é colocado com o sofrito. Tem a forma dos turcos, que tem um tipo de caracol muito bom. Tamanho grande, 15 gramas, 18 gramas. Então, dessas aí, depois eu vou colocar no trabalho que eu te falei. Tem outros que são feitos com caracóis, com toizinho, com bacon. Bom, a variedade fica a teu critério. Porém, o importante é a procedência. Se eu encontrar caramujo na praia, vou trazer, vou curá-los, cozinhá-los e vou mandar para vocês, senhores químicos, analisarem para ver o que sobra. Porque muitas vezes, como vocês estavam comentando, qual que é o efeito desses produtos no ser humano? Com certeza, não deve ser, digamos, benéfico. Porém, será que o nosso organismo é afetado ao longo de nossa vida? Nossa vida é 70, 80, 90 anos e acabou. Certo? Então, tudo isso acho que é uma coisa muito importante. Porque o caramujo de mar hoje, eu não comeria. A não ser que for de regiões ecologicamente tratadas. Por exemplo, você vai em algum lugar que não tenha portos de movimentação de mercadorias, então você vai poder pegar esse animal e comer. Porque com certeza ele não tem contaminações.
Então, agora vamos às cenas do próximo capítulo. A gente ainda vai falar isso aqui, mas eu fiz uma análise, uma aluna nossa em parceria com um colega do Chile, pegou a amostra de água da Antártica e nós encontramos Viagra, nós encontramos taurina, que está nos energéticos. Então, realmente é preciso que a gente... Eu acho que essa conversa realmente precisa aumentar, né, as nossas análises, e eu acho que o que o Néstor coloca é importante. Analisar o alimento depois de cozido, para ver se ele... processado para comer. Ou seja, o que ele tem para eu comer isso? Porque, de repente, o método de cura, limpeza, como fazia a mãe de Dona Maria Lúcia, pode ser que você elimine, né? Por exemplo, está falando do hipossexo lá. O que são criados hoje em dia, que são produzidos para comer, eles são hermafroditas, alimentados por plantas, o ambiente é todo controlado, porque a produção tem que ser grande, senão ele é antieconômico. Tá? Então, isso é importante. E no mar, como você faz se você tem esse oceano todo que está encontrando contaminações? Sim. Agora, se eu encontrar, cozinho, preparo e digo, olha, vamos analisar o que tem. Acho que a Mércia queria falar sobre isso, né, Mércia? Exatamente. É por isso até que abri meu microfone aí. Essas substâncias, né, e, inclusive o tributilestânio, e hoje existe uma lista enorme de substâncias que são classificadas como desreguladores endócrinos, né? Elas vão mexer com as cadeias hormonais dos mais variados grupos de organismos, inclusive podendo chegar aos seres humanos também. Daí o risco de consumirmos organismos de origem marinha, próximo a regiões portuárias, que tem todos esses contaminantes, além do tributil-estânio, tem todos esses que a Tereza e o Lucas vêm trabalhando aí, que são os novos anti-incrustantes, né? Então, hoje, eu, que sou uma apaixonada por culinária marinha, eu não como nada aqui do Espírito Santo, em termos de ostra, mexilhão, nada disso, porque realmente o risco da gente consumir um organismo que tem um nível alto desses contaminantes é muito grande. Eu vi até que teve uma perguntinha aí, se comer uma fêmea empossexada tem problema? A fêmea empossexada, ela tem um teor de tributil-estânio no seu organismo, daí foi possível ela desenvolver os caracteres masculinos. Então, se eu comer um animal que tenha impossex, ou seja, que veio de uma região portuária, eu estarei consumindo tributil-estânio. E a literatura ela já traz uma série de textos sobre os problemas para a saúde humana, né, causados por contaminação por organostânicos. E vão desde a problemas de pele, né, problemas tópicos, até você interferir em cadeias hormonais, mexer com o sistema imunológico. Então, é complicado, é bastante complicado. Eu concordo com o Néstor, esses animais, os terrestres, que a gente come, os escargots, eles são cultivados em condições fechadas, né, com alto controle, né, sanitário, então não tem risco nenhum de comer, além disso são deliciosos, né? Agora, você comer um animal marinho, coletado em lugar que não se sabe onde, aqui no Espírito Santo a gente vê, aqui em Vitória, aliás, muitas vezes você vê em restaurantes servindo paella com perna-perna, um mexilhão. E aí você pergunta, né, de onde veio isso? Veio de alto mar, veio da Bahia, nunca foi coletado aqui. Só que nós que frequentamos, que fazemos coletas nos mesmos pontos, desde 2006, a gente sabe que eles coletam aqui, ao lado de portos, portanto, estão coletando organismos contaminados com tributil-estânio, além de muitos outros contaminantes que estão presentes ali também, tá? Então, é complicado comer esses organismos? É. É perigoso? É perigoso comer também, tá? Eu queria perguntar para minha mãe, depois de ouvir essa conversa toda agora, e aí, né? Chegando lá se a gente for visitar lá, ó, o lugar onde a senhora morava e a gente encontrar lá uns caramujos, a gente come ou não come?
Olha, é bem difícil dar essa resposta, porque, veja bem, o caramujo que nós comíamos na década de 60, ele já não se encontra da mesma forma. Nós não vamos mais encontrar. Ali não tinha portos por perto, ali não tinha esgotos, né? Por perto, nada. Então era assim, era muito nato, era natureza. Aqueles córregos eram cheios de plantas marinhas, entendeu? Plantas de água. Então aquilo, o escaramujo, ele subiu naquelas plantinhas e botava os seus ovos naquelas plantas lá, o que significa dizer que eles comiam era aquilo ali mesmo, né? Se alimentavam daquelas plantas que tinham dentro daqueles córregos. Era só isso. Mas hoje não dá para dizer. Até porque eu mesma já não conheço a região que eu morei nessa época lá, né? Tem muitos anos, acho que tem mais de 50 anos. Porque pela idade que eu tenho 72, eu saí de lá, eu devia ter uns 13 anos, né? É tudo muito diferente, não existe mais, né? Não existe mais. Será que ainda existe aquela coisa assim tão pura que era aquela água natural de lá mesmo, não tinha assim poluentes de fora, né? A gente vê hoje os agrotóxicos são lançados na natureza, não é? O senhor não concorda? E não tinha nada disso naquela época. Exatamente. Então, a gente comia coisa, além de comer os caramujos, que é o que nós estamos falando aqui, mas as pessoas daquela região, na faixa assim, na minha faixa econômica, da minha família, todos éramos alimentados praticamente das coisas da região, como as caças, as aves, né? Caças, aves, peixes, que eram tinha, né? Era o que tinha. E tudo isso só saiu gente de lá bonita. Nessas épocas, como eu sempre falo, na minha casa, quando eu era criança, a gente bebia água da torneira. Tá? De qualquer torneira, abria a água, bebia água, se ia para o rio, pegava água do rio e bebia se estava com sede. Hoje em dia, ninguém tem coragem de fazer isso. Hoje a gente sabe que os tratamentos de água não retiram tudo, né? Que exatamente. Cada dia a lista cresce, né? A gente está falando aqui de tinta de barco, mas protetor solar, os perfumes que eram naturais hoje são sintéticos, né? Produtos de beleza... Até produtos de higiene, né? Os produtos de higiene também. Sabão de coco, né? Eu tenho uma observação aqui para fazer para vocês, que nós não fomos criados, naquela época lá não existia cremes hidratantes, né? Cremes de limpeza. Nossos dentes eram higienizados com uma planta nativa chamada juá. Alguém conhece? Que hoje é usado para produtos de beleza, shampoo, né? E creme. Então, assim, a mãe que tinha 9 filhos como a minha, ela fazia fila dos meninos e com aquele produto do joelho, ela higienizava os dentes de todo mundo, né? Mas cremes de beleza, essas coisas, não fomos habituadas. Então, o que acontece? Minha mãe morreu aos 87 anos e não tinha rugas. Ela não usava hidratantes. Eu tenho uma relutância muito grande em usar hidratante. Eu gosto muito de ganhar presente, sou um pouco vaidosa, gosto muito de usar perfumes. Eu não sei ter um perfume, eu tenho que ter vários perfumes, mas não gosto de quando alguém me dá creme hidratante, porque eu não uso. E eu também já não tenho rugas, já estou caminhando para a idade da minha mãe. Minha mãe morreu aos 70, quer dizer assim, aquilo que a gente comia lá era muito... Acaba dizendo assim, que era muito nato, era muito da natureza, e era muito puro, né? Entendeu? Muito nativo. E aí, tínhamos peles lindas, a minha família todinha, minhas irmãs, todas têm peles maravilhosas. Elas usam creme hidratante. Eu não uso creme hidratante. Eu ganho de presente. A senhora disse que o creme dental era de joá.
E hoje em dia, o creme dental vem com micropartículas de plástico. Pois é. Né? Então já não tem nada de natural. A gente hoje, quem vai tomar a sua cerveja, engole pedaço de plástico, né? Pode ser um tema para o próximo. Eu me lembro do vexame, Zelito, Sim. eu me lembro do vexame. Eu passei a primeira vez que eu vim a Fortaleza, morando no interior, e a primeira vez que eu vim a Fortaleza, na casa de uma irmã da minha mãe, que por sinal era minha tia e madrinha, e ela perguntou: cadê sua escova de dente? Como assim, escova de dente? Não, quem higieniza nossos dentes todo dia era nossa mãe com o Joá. Entendeu? Aquele preparado que ela fazia, e fazia fila de menino. É isso. E eram dentes maravilhosos e tudo. Agora hoje... A vida mudou muito, né? E aí os resultados a gente vai vendo. O consumismo está muito grande. Todo dia as pessoas criam novos produtos, né, para serem comprados, consumidos e tudo. Mas isso não significa dizer que são melhores do que o nosso Joá. Com certeza. E tem todos os efeitos que causam, né? Certo. Bom, o meu chimarrão já acabou. Eu acho que a gente podia hoje encerrar a nossa conversa. E como a gente viu, fica um monte de coisas para falar, né? O meu está no último, exatamente, acabou minha água. O meu não terminou porque eu trouxe uma garrafinha pequena. Mas a gente viu que tem muita conversa. Todos, eu não soube me expressar, não me expressei bem. Se não era isso que vocês esperavam de mim. Pelo contrário, a senhora foi estrela. A senhora foi estrela da roda. A senhora foi estrela da roda, dona Lúcia. E essa é só a primeira. A gente está aqui participando dessa mesa. E essa é só a primeira de muitas rodas, né? Vamos botar muita água para esquentar aí, que vai ter muito chimarrão ainda rolando com várias coisas. Eu falei para minha neta, poxa, eu nem escrevi assim um roteiro e tudo. Ela disse: a senhora, roteiro, não é preciso. Não, o interessante é que a gente realmente... se tivesse, hein? O pessoal da minha família não gosta de falar, né? Eu falo muito pouco. E aí dizem que eu só fico calado... Não é genético. Não. Dizem que eu só me calo quando a minha mãe está falando. E aí, uma vez, quando ela tinha um comércio, eu cheguei lá para falar com ela e ela estava no telefone, calada. A outra pessoa falava e ela ficava assim, sim. E eu fiquei pensando, quem será que conseguiu deixar a minha mãe calada, né? E aí, quando ela terminou o telefonema, ela disse: tudo bem, mamãe, depois a gente se fala. Explicado. Por hoje é isso. Uma das coisas que é muito interessante é o que a dona Maria Elisa falou, inclusive me fez lembrar que os caracóis da minha avó, né, que ela trazia, preparava, a gente sentava um em frente do outro à mesa e só nós que comíamos. Agora, importante que, como a Mércia falou, todo o que são esses resíduos, tudo isso, é muito importante hoje na comida. Eu que, apesar de minhas engenharias e tudo isso, hoje sou cozinheiro, certo? Chefe de cozinha, culinária completa, blá, blá, blá. Mas uma das coisas que a gente procura é o que nós chamamos comida de verdade. Comida de verdade é que elimina ou tentar eliminar toda a possibilidade de contaminantes que a indústria coloca na comida e nos empurra. Tá? Então, é muito provável que, se deixar livre, esses animais marinhos vão para a mesa. Então, a procedência é muito importante. Pois é. Tá? Hoje, criação em cativeiro não é mais um luxo ou uma inovação. É uma necessidade. Pois é. E vou ver se eu consigo o caramujo, né? E agora fiquei com vontade. Nós moramos numa casa que o quintal deve ter uns 20 metros quadrados. Tem, Joões? 20 metros, 20 de cada lado. É? Acho que sim. Não, 20 metros quadrados não. 20 metros ao todo dá quanto? Uns 80 metros quadrados?
O terreno todo? Não, o quintal. Quanto mede o nosso quintal? Eu acho que deve dar uns 20 metros quadrados. Pois então, nesse pequeno espaço, nós temos várias frutíferas em vasos, como é o caso do limão, da siriguela. Quem conhece siriguela? Eu adoro. Em vasos. Temos limão, temos siriguela, temos a acerola, temos o mamão. E agora vamos começar a criar caramujo, né? Para ganhar dinheiro aí. Manga, né? Cajamanga. E as verduras, hortaliças, nós já estamos produzindo. Nesse período agora do inverno, que chove muito, as verduras ficam bem feinhas, quase acabando, né? Mas passou esse período, nós temos para exportar para os vizinhos, porque por causa da higiene, né? Para nos livrar dos agrotóxicos. Então é isso, novamente eu quero agradecer todo mundo, eu acredito que quem está assistindo ficou com vontade de mais, e aí assim, a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para as próximas quintas-feiras. Olha aí o material ali do Néstor, os livros, livro tem aqui, ó. A Tereza que vai estudar bem, porque vai comer o que a gente está só ouvindo falar sobre. Estou precisando, viu? Pegar um voo direto para São Luís. Tudo tem seus dois lados. Também quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente online no YouTube. A gente vai deixar esse vídeo ali gravado para quem não conseguiu ver ao vivo, ver depois, né? E é isso. Nas próximas quintas-feiras a gente vai puxar outros assuntos e continuar a nossa roda. Até que logo essa roda possa ser ao vivo, né? A gente cada um aqui pertinho, se abraçando e conversando. Não vejo a hora, obrigada, um abraço. Obrigado a todos. Senhora, dona Lúcia. Um beijo. Eu mando um material editado, tá? Perfeito. Beijo, Obrigada pelo convite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.